Bom dia, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. A gente tá morrendo de saudade de vocês, viu? Não vemos a hora aí de poder estar todo mundo junto e a gente abraçar vocês e se reunir como a gente costumava, ou pelo menos alguma coisa próxima disso. Quando a gente estava chegando no 242, há algum tempo atrás, a primeira sensação que a gente teve da forma que a gente foi recebido por todos foi que a gente estava em família, que a gente estava em casa. E desde o início, né, não demorou um tempão não, a gente foi recebido como se conhecesse todo mundo há muito tempo, porque a gente faz parte do mesmo corpo, né? Então ser igreja é ser família para as pessoas que não têm, é ser família para a comunidade ao nosso redor, é ser família para aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus, é a gente se apresentar como irmãos e irmãs dispostos a nos sacrificar e a nos entregarmos por essas pessoas, independente se a gente conhece eles desde pequenininho ou se a gente acabou de conhecer eles. Bom, igreja é acolhimento. Quando eu penso em acolhimento, eu penso naquele texto que Jesus fala: "Vinde a mim todos os que estão cansados, que eu vos aliviarei". E eu acredito muito que nós somos refúgio e precisamos ser refúgio e estar presente na vida das pessoas, considerando principalmente o momento que estamos vivendo atualmente. Momentos de disseminação de ódio e conflitos, doenças, onde as pessoas estão perdidas, não só aquelas que estão fora do nosso convívio, mas principalmente aquelas que estão no nosso convívio. Hoje é responsabilidade nossa, junto com todo mundo, de receber todo mundo e de ajudar a quem puder, sendo família para essas pessoas. É isso aí, gente. Espero que a gente possa se ver logo e fiquem com Deus. Tchau, gente. Olá a todos, nós estamos dando início a mais uma transmissão dos nossos cultos online. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir que você, que não se inscreveu ainda no nosso canal, fizesse isso e que também você pudesse dar um like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a nossa transmissão e, consequentemente, a palavra de Deus tem um impacto muito maior. Nós vivemos tempos difíceis, mas o fato de nós conseguirmos fazer essas transmissões dos cultos mostra o quanto a igreja não parou. E a igreja não parou porque a sua fé não parou. E a sua fé não parou porque o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus que não para. É um Deus que está sempre em movimento. E o culto que nós prestamos a Ele é um culto em sua honra, em sua glória. É bem difícil não podermos fazer isso presencialmente todos juntos, mas podemos sim fazer à distância, com o mesmo coração, com o mesmo espírito, para a honra e glória do mesmo Deus. Eu gostaria de orar com você. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos proporcionou os recursos tecnológicos para que o nosso culto pudesse continuar de uma forma diferente, mas em honra do Senhor, da mesma forma, alimentando a fé nos corações da mesma maneira, Senhor. E nós oramos, Senhor, para que cada pessoa, cada família, cada lar que está assistindo a esse culto seja abençoado com a Tua paz, com a fé que vem do Senhor, com a Tua presença. Recebe, Senhor, a nossa adoração, mesmo longes e distantes uns dos outros, mas no mesmo coração e no mesmo espírito. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mas tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se uma
força vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor
seja mais feliz. Aquele lindo olhar levou embora tudo que não era meu. E esse homem me fez ansiar tudo que vem do céu. E nele eu posso esperar e descansar para sempre em seus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão. Seu nome é Jesus. Eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Seu nome é Jesus. Jesus. E eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Eu não estou só, eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Eu não estou só, eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. O que é uma cruz? Símbolo sagrado, duas linhas que se atravessam, morte, igreja, tatuagem, um acessório. O que significa esse símbolo? Tão usado, falado, mal interpretado. As pessoas querem inventar significado, sabe? Mas será que você sabe? Ou repete? Interprete. Qual é a fonte que merece atenção? Sei lá, parece que não há liberdade de opção. Um bagulho sem noção que você aceita por obrigação e se rejeita, leva caramba. Qual a lógica desse símbolo? Qual a lógica de aceitar algo diluído ou repetir um conteúdo invisível que fala de um ser superior? Eu nem tive tempo de entender meu interior. Mano, isso não faz sentido. Mas, ao contrário, ela é tipo morte. Morte do indivíduo. Desvalorização do umbigo. Substituir o eu pelo nós. Deixar com nós a cabeça. Ler a mensagem das avessas. É trocar ideia contigo pra mais do que se aceitar. Ser aceito. Parar de criar inimigos, de apontar defeitos. É pra quem tem coragem de admitir, assumir e depois sumir. Aceitando-se inferior. Dando espaço ao ser superior que se manifestou em forma de gente. Só pra mostrar que é sendo gente que a gente se torna superior. Tá, o símbolo pode ser repetitivo, mas a repetição não muda o sentido que há nas palavras do livro antigo, manja? Mó rolê, desconstruir o que foi construído. Mó loucura aceitar o que foi discutido. Loucura, sim. Mas e se a loucura fizer sentido? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene,
Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nós estamos chegando na última mensagem dessa série sobre perseverança. Durante essas últimas semanas, nós pudemos refletir e aprender a respeito da igreja primitiva no livro de Atos. E ao chegarmos aqui no capítulo 13 de Atos, nesses primeiros versículos, nós vemos um acontecimento que mudou a história do cristianismo como nós conhecemos hoje. Aqui no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3, a palavra de Deus ela diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A cidade de Antioquia era a terceira maior cidade no Império Romano. Ela era apenas menor do que Alexandria e Roma. Muitos judeus haviam se mudado para aquela região na época do reinado de Tibério César. Porém, nessa época, toda aquela província síria, a sua metade, já era totalmente romanizada. A sua estrutura, a sua arquitetura, a sua espiritualidade. Além disso, a população naquela província era um verdadeiro mosaico de sírios, gregos, judeus e romanos. Mas essa igreja, nós vemos que ela nasce na narrativa ali do capítulo 11 do livro de Atos. Nós vemos que a igreja de Antioquia, ela surge graças àquela perseguição que aconteceu aos cristãos logo após o martírio de Estevão. Os discípulos de Jesus, sendo espalhados por toda a região, chegam a Antioquia, mas eles vão pregar primeiro aos judeus e somente aos judeus. Foi só quando discípulos vindo de Chipre e Cirene chegaram ali em Antioquia que eles começaram a pregar àqueles que não eram judeus, que eram chamados de gentios. Foi então que os apóstolos, ali em Jerusalém, resolveram enviar a Barnabé para que ele pudesse verificar e conhecer o que estava se desenvolvendo naquela igreja de Antioquia. Barnabé chega àquele lugar, percebe que a igreja estava realmente crescendo e que havia uma atuação do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Permanece trabalhando ali por algum tempo e, vendo que o trabalho crescia e era muito grande, vai a Tarso e busca a Saulo, que depois é chamado de Paulo, para que viesse com ele e ajudasse a desenvolver essa igreja, o trabalho que estava sendo desenvolvido ali em Antioquia. O mais importante dessa igreja, talvez para nós entender, é que foi ali a primeira vez que os cristãos foram chamados, na verdade, de cristãos. Foi a primeira vez que aqueles que eram seguidores de Cristo foram reconhecidos pela sua fé e comparados a Jesus de tal forma que foi dado o nome de pequenos cristos, cristãos. Era uma igreja que atuava, e era uma igreja que apoiava, que socorria aqueles que estavam com falta, com necessidade, em uma situação de escassez. Era uma igreja que havia diversidade de raça, cor, status social e de pessoas que vinham de todas as suas origens
e se encontravam em Cristo Jesus. Esta é a igreja que nós lemos agora aqui no capítulo 13 de Atos, onde acontece essa atuação do Espírito Santo. O comentarista bíblico Olshausen diz: foi de Antioquia que os professores foram enviados pela primeira vez com o propósito definido de espalhar o cristianismo e organizar igrejas com instituições regulares. Este momento de oração e jejum resultou em um movimento missionário que tornaria o cristianismo a religião dominante no Império Romano, em 2 séculos e meio a partir desse momento. Bilhões de adeptos da religião cristã, hoje, com um testemunho cristão em praticamente todos os países do mundo. 13 dos 29 livros do Novo Testamento foram fruto do ministério que foi lançado neste momento de oração e jejum, diz John Piper a respeito desse texto. Hoje, nós somos desafiados a olhar a esse texto e nos inspirar nesta igreja, que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Durante todo esse período em que nós estudamos e ouvimos e aprendemos e meditamos nesses capítulos de Atos dos Apóstolos, nós vemos constantemente a atuação do Espírito Santo. E aqui, ao concluirmos essa série, chegarmos nesse momento ainda em perseverança, perseverando como seguidores de Cristo, nós vemos a atuação novamente do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que ela é heterogênea, que ela é diversa. É uma igreja em que os seus membros se identificam como seguidores de Cristo. A identidade daqueles que são seus discípulos está em serem filhos de Deus. Como já vimos nessa introdução sobre a igreja de Antioquia, podemos observar que os seus membros eram pessoas de diferentes raças, culturas, status social, que pertenciam a grupos diferentes antes de se encontrarem com Cristo. Barnabé, como descrito na mensagem do Vinícius, que carinhosamente o apelidou de Zé da Consolação, um judeu original de Chipre, o mesmo que, tendo terras, vendeu e deu tudo o que tinha para a igreja para que pudesse apoiar e ajudar aqueles que estavam em necessidade. Simeão, chamado Níger, que em outras traduções diz chamado negro, demonstra a sua origem. Lúcio, da cidade de Cirene, que hoje é onde nós temos a Líbia. Manaém, aquele que havia sido criado junto com Herodes Antipas, o tetrarca. Nós vemos toda essa diversidade e, por fim, Saulo, chamado Paulo, logo depois, um judeu fariseu da cidade de Tarsus, uma cidade helenística, mas ainda assim uma colônia romana na região da Cilícia. Estes eram os líderes da igreja e eram agora unidos pelo sangue de Jesus. Colossenses 3,11 nos diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. As barreiras e as diferenças são diluídas no momento em que nos entregamos ao senhorio de Cristo. Gálatas 3:26 a 28 diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que serve.
Diz aqui no texto, e servindo eles ao Senhor, enquanto ministravam, da palavra grega leiturgel. Essa palavra quer dizer a respeito de um serviço que é prestado, que nos leva àquele entendimento dos sacerdotes no Antigo Testamento, que serviam, que ministravam, e agora demonstrado neste trabalho, nesse ministério no Novo Testamento. A igreja ela não envia neófitos, ela não envia pessoas desocupadas. A igreja envia aqueles que estão ativamente trabalhando e servindo. O serviço que nós prestamos a Deus é um ato de adoração. A igreja serve a Deus e adora a Deus. Em seu serviço a Deus, ela alcança e toca na vida e nos corações daqueles que fazem parte desse corpo e naqueles que estão ao redor desse corpo. Estes que estão servindo com amor, com a mensagem de Cristo, com seus recursos, com as suas vidas, com o seu tempo, com os seus dons, com os seus talentos. E a missão gentílica se espalhou pela Ásia Menor, depois para a Grécia e depois para a Itália, e em todo o mundo. A mentalidade de Deus nesse momento de Antioquia não era como a igreja poderia sobreviver sem Saulo e Barnabé, mas como o mundo pode ser alcançado com a mensagem do Rei do Universo, crucificado e ressuscitado. Deus se entrega à igreja que se entrega à sua missão, afirma John Piper. Deus se entrega à igreja que se entrega à sua missão. Essa igreja, cheia do Espírito Santo, sabia o que era servir. E essa igreja, cheia do Espírito Santo, podia também ouvir a voz do Espírito Santo. Ela estava atenta a essa voz. Diz ali no versículo 2, disse o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo continua falando com a sua igreja e continua clamando para que os seus discípulos ouçam a sua voz e cumpram a sua missão. Deus está falando constantemente com a sua igreja. No livro de Apocalipse, nas cartas das 7 igrejas ali do Apocalipse, nós vemos que no final de cada uma das exortações e das mensagens há a frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus continua falando e é preciso que as igrejas escutem. O Espírito chama e a igreja confirma, o Espírito envia e a igreja apoia, afirmou David Platt. Esta obra é a obra do Espírito Santo. E nós devemos ouvir e obedecer o que o Espírito de Deus tem nos chamado a ser e a fazer. A igreja cheia do Espírito Santo finalmente é uma igreja que envia. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse texto de Atos 13 é, na verdade, o cumprimento ali, a execução da palavra de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui o Espírito Santo está chamando estes discípulos, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, para que eles possam ir e levar essa mensagem adiante. A fé do cristão, ela é pública. A fé do cristão, ela transborda. Abraham Kuyper, falando sobre a fé, e essa fé cristã, ele diz: seus pontos de compromisso e lealdade finais, inevitavelmente, transbordarão de suas vidas privadas para a praça pública. A fé daquele que segue a Cristo, ela precisa transbordar. Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva. A fé cristã
é uma fé que ela se espalha de uma maneira natural, graças à transformação de Cristo em nossas vidas. A missão do povo de Deus, portanto, chama-os a participar de uma longa e rica tradição de enviar e ser enviado, a qual se origina na Santa Trindade de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que envia, afirma Christopher Wright no seu livro A Missão do Povo de Deus. O Deus da palavra de o Deus da Bíblia é o Deus que envia. Deus enviou a Jesus. Jesus não veio por acaso. Jesus não veio simplesmente de um acidente. Jesus veio porque foi enviado pelo Deus Pai. A sua vinda foi planejada, foi premeditada, foi decidida antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de todas as coisas. Jesus e o apóstolo João, no Evangelho de João, por 40 vezes falam a respeito disso, como Jesus se identificava como aquele que havia sido enviado. Deus enviou a Cristo para que nós pudéssemos, através dele, sermos salvos, para que aquele que crer na sua mensagem e no seu evangelho possa ter o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Assim como o Pai envia Jesus, Jesus também envia seus discípulos. Durante o seu ministério na terra, ele envia os seus discípulos em 2 viagens missionárias para pregar exatamente a mensagem que ele estava pregando. Arrependam-se e creiam. Finalmente, Cristo, após a ressurreição, como vemos em Mateus 28, Mateus 16:15, ele envia a sua igreja através da grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Espírito Santo está presente no envio. O Espírito Santo participa do ministério de Jesus, da ressurreição de Cristo e está presente capacitando a igreja a cumprir a sua missão. Ele mesmo envia os discípulos, como nós vemos aqui em Atos 13. Ele está dizendo a essa igreja: separe essas pessoas. Eles são importantes, eles são preciosos para vocês, mas envie essas pessoas para a obra que eu tenho para que eles realizem. Porque só a igreja tem a mensagem de salvação. Nenhuma outra organização, nenhum outro grupo de pessoas vai levar a mensagem de arrependimento e perdão de pecados e salvação em Cristo Jesus, a não ser a Igreja de Cristo. A mensagem dos discípulos é a mesma mensagem de Jesus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo no capítulo 13, no versículo 38, pregando aos seus irmãos judeus e dizendo: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A mensagem de Jesus é clara. Ele veio, ele pagou o nosso preço, ele nos substituiu naquele momento, morrendo por nós na cruz, para a expiação dos nossos pecados. E ele nos garante, através da fé no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, o perdão, a salvação e a vida eterna, a transformação, a comunhão com Deus. Paulo está argumentando essa justificação, falando desse sacrifício de Cristo àqueles que ouviam a mensagem. E o texto ainda diz que, ouvindo isso, os gentios, aqueles que não eram da origem judaica, se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor e creram, todos os que haviam sido designados para a vida eterna.
1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Esta mensagem carrega em si mesma a urgência que ela tem, a urgência para aqueles que ainda não a conhecem. E junto com essa urgência, a igreja carrega consigo a responsabilidade de ir e de anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Há salvação, mas há salvação somente em Cristo Jesus, porque Cristo é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Essa é a mensagem que a igreja está sendo chamada para anunciar. Nós, como discípulos de Jesus, temos esse privilégio e essa responsabilidade. Atos 4:12, nós vemos a palavra de Deus dizendo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Finalmente, eu quero dizer mais uma citação do livro A Missão do Povo de Deus, de Christopher Wright. É de Jesus que flui a missão da igreja até que ele venha novamente. Suas palavras finais a seus discípulos e suas ações formam um envio, uma comissão, um mandado. Aqueles que são discípulos de Jesus hoje devem ser como os discípulos de Jesus nos evangelhos, chamados para estar com Ele e para ir em seu nome, para fazer a obra dele até os confins da terra e até o fim do mundo. Novamente, chamados para estar com Ele e para ir em seu nome, para fazer a obra dele até os confins da terra e até o fim do mundo. A igreja cheia do Espírito Santo é essa igreja chamada, comissionada, para ser e para enviar. Um organismo local, sempre com um destino global. Esse texto, esse capítulo de Atos termina dizendo: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que nós possamos seguir o exemplo destes discípulos, desta igreja, sendo cheios da alegria e do Espírito Santo de Deus, cumprindo o nosso papel de sermos seguidores de Cristo, indo e enviando, para que essa mensagem chegue àqueles que nunca ouviram. Deus os abençoe. Tenha uma boa semana. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu
faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. E esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar Oi, meu nome é Ana Luísa, eu faço parte do projeto 242 Kids. Enquanto a gente não pode se ver direito, a gente pode se encontrar em todos os domingos, às 4 horas da tarde, no Zoom. A gente brinca, faz caça-tesouro, faz bolo, dobraduras e aprende muito mais sobre Jesus. Vem você também! Nós estamos chegando hoje ao final dessa série intitulada Perseverança, onde nós olhamos para o livro de Atos.
E o livro de Atos nos mostrou uma igreja que, apesar das dificuldades do seu tempo, se mostrou extremamente perseverante em sua fé, perseverante no amor, perseverante no seguimento do seu Senhor Jesus. E nos tempos de hoje não é diferente. A igreja é convocada a também ser perseverante, de tal forma que ela se mantém em movimento, de tal forma que, como nós ouvimos hoje, ela é uma igreja que comissiona e ela é uma igreja que envia, porque o seguimento de Jesus nos envia em missão ao mundo. Eu gostaria de orar com você no encerramento dessa transmissão, mas antes, lembrar que você, se não se inscreveu ainda, se inscreve lá no canal e também dá o seu like, isso nos ajuda na divulgação. E também, se você não nos conhece, ou se você quer conhecer mais sobre nós, sempre aparece nas nossas transmissões o QR Code e através disso você pode ter mais informações sobre o Projeto 242 e nós podemos conhecer você também. Tá joia? Eu vou orar. Deus, obrigado, porque durante toda essa série nós ouvimos uma palavra inspiradora, uma palavra que nos convocou a perseverança. Perseverança na fé, perseverança no amor, perseverança na esperança, perseverança no seguimento do Senhor Jesus Cristo. E eu oro para que o Senhor nos encha, cada um de nós, com esta perseverança, porque os dias hoje, eles são dias difíceis, ó Senhor, e é de perseverança que nós precisamos para permanecer. Eu oro que da mesma maneira que o Teu Santo Espírito agiu na igreja, lá em Atos dos Apóstolos, impulsionando a vida dessa igreja, possa de igual forma continuar agindo em cada um de nós. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém.